Hello and welcome to the Public Safety at Sporting Events webinar. Oi, bem-vindo ao webinar de Segurança Pública de Eventos Esportivos. My name is Beverly Griffiths. I'm the Faculty Head for Public Safety here at the Emergency Planning College. O meu nome é Beverly Griffiths e eu sou a diretora-chefe da Faculdade para a Segurança Pública em Eventos Esportivos. And my colleague who will be helping me with the presentation this afternoon is Dan Ward. O meu colega palestrante que vai nos ajudar com a apresentação esta tarde chama-se Dan Ward. And our interpreter is? E o nosso intérprete é o Pedro Ramos. Okay, we will start the presentation and the webinar. Vamos iniciar a apresentação e o webinar. So, we will firstly look at the definitions of safety and security. Em primeiro lugar, vamos observar as definições de segurança e proteção. Then we will move on to the issues to consider when planning a safe event. Depois mudaremos para as questões sobre como considerar o que fazer durante o planejamento de um evento seguro. We will then explore some models to dig a little deeper into the information required to assist with risk assessment, planning and managing an event. Depois vamos explorar mais aprofundadamente alguns modelos para nos ajudar a informação que é necessária para assistir com a avaliação de risco, o planejamento e o gerenciamento de um evento. Then we'll highlight some critical points which are often identified as weaknesses in planning and management. Depois iremos destacar alguns pontos críticos que frequentemente são identificados como fraquezas no planejamento e gerenciamento. Finally, we will summarize, which will lead us into the question and answer session. E, por último, iremos fazer um resumo que nos levará à secção das perguntas e respostas, se houver. Can we ask you to hold your questions until the end of the webinar, where we will deal with them, but if you do want to type a question in, we will deal with them also at the end. Eu gostaria de pedir para, se tiver alguma pergunta a fazer, para aguardarem até à parte final do webinar, onde é a secção de perguntas e respostas. No entanto, se tiverem alguma pergunta que queiram escrever, podem fazer e nós lidaremos com essa pergunta no final. So I will hand over to Dan to start us off. Agora vou passá-los para o Dan para iniciar o webinar. Many of you will be aware of the history of the UK's sporting disasters, and as a result of these hard lessons learned, we are now recognised as the world leaders in event safety and security. Muitos de vós já tiveram conhecimento da história dos desastres esportivos no Reino Unido e, como resultado destas lições difíceis de aprender, agora somos reconhecidos como os líderes mundiais em segurança e proteção em eventos. As you will see, this slide has comments from the Hillsborough Disasters Inquiry. Como poderá ver, este slide tem comentários do inquérito do desastre de Hillsborough. Lessons identified should become lessons learned. As lições identificadas devem tornar-se lições aprendidas. We have learned and developed from our own national and international events and emergencies, which is why we have offered this webinar. Nós aprendemos e desenvolvemos dos nossos eventos e emergências nacionais e internacionais, e é por essa razão que oferecemos este webinar. The UK's guidance is always evolving. As diretrizes do Reino Unido estão sempre em desenvolvimento. The Purple Guide, the Event Safety Guide, used for music and festival events, is seen as the internationally recognised guidance and standard. O Manual Roxo, que é o manual de segurança de eventos usados para eventos de música e festivais, é visto como uma orientação e um padrão reconhecido internacionalmente. Interestingly, it has just been identified as the best practice by the Americans for them to adopt. Como método de interesse, acabou de ser reconhecido e identificado como o melhor método de prática pelos americanos para eles adotarem também. The latest edition is due to be published soon. A edição mais recente está prestes a ser publicada. The Green Guide is the guide to safety at sports grounds.
O Manual Verde é o manual de segurança de eventos esportivos. It is an international standard for safety at sports grounds, and many of you have been at the Rio conference on the 24th, 25th of May, where you heard about the guide and work of the SGSA from Mrs. Ruth Shaw. Este está um padrão internacional de segurança em eventos esportivos e muitos de vós já ouviram falar dele na Conferência do Rio no dia 24 e 25 de maio, onde foi falado lá sobre este manual e o trabalho da SGSA através da senhora Ruth Shaw. The UK also produces a lot of other internationally renowned guidance and standards in the events industry, too many to note here. O Reino Unido também produz bastantes padrões e diretrizes reconhecidas internacionalmente nos eventos da indústria, demasiados para mencionar todos aqui. However, this webinar will cover many of the topics covered in these guides. No entanto, este webinar irá abranger muitos dos tópicos abrangidos nestes manuais. It may be useful at this point to clarify the terms safety and security. Neste momento pode ser útil esclarecer os termos segurança e proteção. Safety, for example, would include slips, trips, falls, structural collapse, fire, electrocution, etc. A segurança, por exemplo, pode incluir escorregadelas, quedas, colapso de estruturas, incêndio, choque elétrico. Normalmente é monitorizado pelo pessoal que está a prestar o stewing. These issues would normally be monitored and managed by safety stewarding staff. Portanto, o staff que presta o stewarding no evento é quem normalmente controla este aspecto. Security is generally considered to relate to risks associated with violence. A proteção é geralmente considerada riscos associados com violência, such as terrorism, assault, or being struck by a missile. Tal como o terrorismo, agressão ou ser atingido por um míssil, etc. These are monitored and managed by security staff and the police. Isto é gerenciado pelo staff de proteção e pela polícia. We will go on to explore these further throughout this webinar. Nós iremos prosseguir com mais explicações durante este webinar. Of course, there will always be people at spectator events. Claro que haverá sempre pessoas nos eventos de espectadores. So the emphasis must be upon reducing risks to an acceptable level. E por isso o ênfase deve ser colocado na redução de riscos para um nível aceitável. Events get crowded. Os eventos ficam com muita gente. They get busy. Ficam com muito movimento. They're important. São importantes. They can be iconic. E podem ser icónicos. They can be targets. Podem existir alvos. And they can be vulnerable. E podem ser vulneráveis. People also come with expectations, requirements and priorities which need to be understood and planned for. As pessoas chegam com expectativas, requisitos e prioridades que precisam de ser entendidas e planejadas para tal. Their basic needs, to be able to see and hear the event, to eat, drink and use the toilet, the need to be safe. As suas necessidades básicas são conseguir ver e escutar o evento, comer, beber, usar o banheiro e precisam de se sentir seguras. People need information. Do we communicate as well as we should, and how do we ensure good communication? As pessoas precisam de informação. Será que comunicamos bem, como elas devem entender e de uma maneira que possamos assegurar a boa comunicação? We also need to consider cultural behaviours and issues such as intoxication, disorder, hysteria, criminality, etc. Também precisamos de considerar os comportamentos culturais e questões tais como a intoxicação, desordem, histeria, criminalidade, etc. There will be a full range of other potential consequences which will vary according to the venue, the nature of the event and profile of the audience. Haverá um vasto número de consequências potenciais que poderão variar de acordo com o local, a natureza do evento e o perfil da audiência.
As well as understanding the human factors of behaviour, there is a need to conduct complex mathematical calculations to ensure safe capacities and movement in and around the venues in normal event and emergency evacuation situations. Assim como o entendimento e compreensão dos fatores humanos sobre o comportamento, também existe a necessidade complexa de um cálculo matemático para assegurar que as capacidades seguras, um movimento dentro e à volta dos locais, num evento normal e em situações de evacuação de emergência. So what do we have to know to design, plan, prepare and produce a safe event? Então, o que devemos ter conhecimento para podermos desenhar, planejar, preparar e produzir um evento seguro? As stated previously, we must understand human needs and behaviours. Como indicado anteriormente, devemos conseguir entender as necessidades e comportamentos dos humanos. The APR model assists planners to understand people's needs and behaviours. O modelo APR ajuda a compreender as pessoas, os comportamentos e as necessidades, in order to enable appropriate risk assessment and thereby effective planning to manage safe events. E isto permite-nos apropriadamente fazer uma avaliação de risco e assim conseguirmos fazer um planejamento efetivo nos eventos de segurança. The ISM model reinforces this as a continuous process to manage a successful event. O modelo ISM reforça isto e continua o processo de gerenciamento num evento bem-sucedido. Anticipating the requirements of the crowd and event. Antecipar os requerimentos da multidão e do evento. Assessing the risk and establishing control measures to reduce or remove the risk. Avaliar os riscos e estabelecer medidas de controle para reduzir ou remover o risco. Preparing plans, managing and monitoring them throughout the event. Preparar os planos, o gerenciamento e a monitorização durante todo o evento. Reviewing, debriefing and returning to normality in the recovery phase. Revisar e informar e regressar à normalidade na fase de recuperação. Identifying and learning the lessons to start again. Identificar e aprender as lições para iniciar novamente. It is important that this is not seen as a tick box exercise or an afterthought. É importante que este exercício não seja visto só como uma caixa para assinalar ou um pensamento pós a ocorrência, but rather the start of a journey to a safe and successful event. Mas em vez disso, que seja o início de uma viagem para um evento seguro e bem-sucedido. It is important to leave people wanting to come back for more in an industry worth billions to the national and local economies. É muito importante deixar as pessoas com vontade de voltar para mais numa indústria que tem valores de bilhões para as economias locais e nacionais. So let's explain the APR model in a little more detail. Por isso, deixe-me explicar o modelo APR um pouco em mais detalhe. Starting with the left-hand column of analysis. Iniciando com a coluna da esquerda de análise, we would look at the crowd profile, the events, the venue and other variable factors. Verificamos o perfil da multidão, o evento, o local e outros fatores variáveis. When considering the crowd profile, we would ask the question, who are the people and how are they likely to behave? Ao considerar o perfil da multidão, faríamos a pergunta quem são as pessoas e como será a probabilidade de elas se comportarem. For the event, we need to consider what it is and anything that makes it unusual or of a particular concern. Para o evento, precisamos de considerar algo que é importante, que seja fora do comum ou de particular preocupação. For example, the recent football match between Poland and Russia in the European Championships, which carried huge political and historical significance. Por exemplo, o recente jogo de futebol entre a Polónia e a Rússia na Copa da Europa, que esse jogo tinha uma importância significativa, tanto política como histórica. Then we would look at where the event is being held. How might the location affect crowd behavior? Depois iremos verificar onde é realizado o evento,
como isso poderá afetar o comportamento da multidão. Variable factors would include issues such as weather, transport and media influence. Os fatores variáveis incluiriam questões tais como o tempo, transporte e influência da comunicação social. By analysing these factors, we produce the second column, which is the prediction of likely behaviour. Ao analisar estes fatores, produzimos uma segunda coluna, que é a coluna de o comportamento, a previsão do comportamento provável. We then consider our predictions on how they will impact on the 7 phases of the events listed in the next column. Depois, consideramos as nossas previsões e como elas terão impacto nas 7 fases do evento listado na próxima coluna. Finally, we produce our responses in the 3 key areas. This is where we identify the activities required. Por último, apresentamos a nossa resposta nestas 3 chaves que são importantes e que identificam as atividades que são necessárias. Environmental responses may include structures, venue layout, barriers, queuing facilities and other services. As respostas ambientais podem incluir estruturas, o layout do local, barreiras, instalações de espera e outros serviços necessários. Management responses would include ensuring we have suitable trained, experienced and competent staff to deliver the response to internationally recognized standards. As respostas do gerenciamento devem incluir a segurança de que há pessoal treinado, competente e experiente para prestar os padrões reconhecidos internacionalmente de resposta. Finally, we ensure that adequate information is provided to spectators and staff using a diverse array of methods such as ticketing, signage, briefing and media. Por último, devemos assegurar-nos de que existe informação adequada para os espectadores e para o staff, usando uma grande variedade de métodos, tais como bilhetes, sinalização, informação e comunicação social. The outcome will be a crowd management response that ensures safety and security for all spectators and staff. O resultado final será uma resposta de gestão de multidão que irá assegurar a segurança e proteção de todos os espectadores e todo o staff. Successful planning requires a team approach. Planejamento bem-sucedido requer uma abordagem de equipe. It cannot be achieved by one individual operating alone, but requires information advice from the emergency services such as police and fire brigades. Não pode ser alcançado apenas ao operar um indivíduo sozinho, mas requer informação e instrução, orientação dos serviços de emergência, tais como a polícia, o corpo dos bombeiros, the health authority, local authority, any existing venue managers, stewarding and security contractors. A autoridade de saúde, a autoridade local, quaisquer gestores de local existentes, stewarding e subcontratantes de segurança. So the outcome of the ISM and APR model allows us to create an effective operations manual. Por esse motivo, o resultado do modelo ISM e APR permite-nos criar um manual efetivo de operações. The SGSA Safety Management Guide reflects what all of the UK's internationally renowned experts and guidance suggest should be in the Event Operation Manual. O Manual de Gerenciamento de Segurança da SGSA reflete em tudo o que o Reino Unido é reconhecido internacionalmente como perito em sugestão de orientação que deve estar incluído no Manual de Operação de Funcionamentos. Section 1 contains a spectator safety policy statement. A secção 1 contém uma declaração de política de segurança do espectador. How the event will ensure the safety of spectators, including those with special needs. Como o evento irá assegurar a segurança dos espectadores, incluindo aquelas pessoas com necessidades especiais. Section 2 expands the roles and responsibilities of the stewards, including competencies, training and briefing requirements. A secção 2 expande sobre as funções e responsabilidade dos stewards, incluindo as competências, treinamento e requisitos de informação.
Section 3 requires contingency plans for all risks to the event and the surrounding community. A secção 3 requer os planos de contingência para todos os riscos para o evento e para a comunidade envolvente. A program of exercises and tests, including such things as procedures for stopping the event, public warning and evacuation. Um programa de exercícios e testes inclui tais coisas como procedimentos para parar o evento, avisos públicos, evacuação ou saída de urgência. Section 4 covers risk assessment of operating procedures at the venue. A secção 4 abrange a avaliação de risco sobre os procedimentos de operação no local. Section 5 covers the medical plan, identifying resource requirements, ambulance loading points, hospital locations and emergency routes. A secção 5 abrange os planos de assistência médica. Estes envolvem identificar os requisitos de recursos, ambulância, pontos de carga, locais de hospitais e rotas de emergência. Section 6 provides guidance on producing a fire prevention and response plan. A secção 6 fornece informação sobre a orientação da prevenção de incêndio e plano de resposta. And finally, Section 7 gives guidance on the safety measures required for temporary structures in and around the venue. E, por último, a secção 7 presta a orientação sobre as medidas de segurança necessárias para as estruturas temporárias dentro e à volta do local do evento. So, my thanks to Dan, and I will continue. O meu obrigado ao Dan e eu agora vou prosseguir. So, many years of reviewing events that have gone well and not so well. Muitos anos de revisão de eventos que uns correram bem e outros não tão bem. Show critical areas which are misunderstood and underestimated, therefore neglected within the planning and preparation for events. Demonstram áreas críticas que foram mal entendidas e subestimadas e, portanto, negligenciadas dentro do planejamento e preparação de eventos. Leading to weaknesses in the delivery of a safe event. E isto levou a fraquezas e fracassos na prestação de serviços de um evento seguro. So firstly, we will look at operational communication. Portanto, em primeiro lugar, vamos verificar a comunicação operacional. Now the next slide I don't expect you to read or understand. It is what it represents that is important. O próximo slide eu não espero que possa conseguir ler ou entender o que ele significa. O que ele representa é que é importante. Unless you wrote this, you would not understand. A menos que tivesse escrito este slide, não o consegue entender. The Emergency Planning College were given this in order to help pull together a coherent, workable plan and model. O Emergency Planning College trabalhou em conjunto para conseguir construir um plano de trabalho coerente e um modelo efetivo. It is actually of a UK main train station and represents all those who would be involved in the planning and responding to incidents and emergencies. Ele representa uma estação de trem do Reino Unido e representa todas as pessoas que estariam envolvidas no planejamento e resposta a incidentes e emergências em todos os planos diferentes do processo que cada um teria. As you can see, it shows the complexity of planning and how confusion is so easily made with communication. Como pode observar, demonstra a complexidade do planejamento e como é muito fácil haver confusão em caso de emergência. The key point here is interoperability. O ponto-chave aqui é interoperabilidade. The extent to which organisations can work together coherently as a matter of routine to reduce complexity and confusion. Ou seja, a extensão em que as organizações conseguem trabalhar em conjunto de uma maneira coerente como maneira de rotina. The next slide, we look at communication with the public. O próximo slide, vamos observar a comunicação com o público. So here we see a picture of a stadium prepared for a football match. Aqui observamos uma figura de um estádio preparado para um jogo de futebol. However, if you were to change the use for a music event or a ceremonial event,
No entanto, se utilizarmos este estádio para um evento de música ou uma cerimónia, you will have changed some of the dynamics and therefore would need to adapt your plan accordingly. terá que ser terá que ser feita algumas mudanças, especialmente das dinâmicas, e, portanto, teria que adaptar o seu plano em conformidade. For instance, signage to facilities to and from a stand would not be in the correct position for those now using the field of play. Por exemplo, a sinalização para facilitar a entrada e saída de uma bancada para o relvado, o gramado, essa posição não estaria correta para as pessoas que entrariam para dentro do gramado. Spectators become familiar with the venue for one purpose and therefore can have a habitual behaviour pattern. Os espectadores tornam-se familiares no local por apenas uma razão e por essa razão podem ter padrões de comportamento habituais. The challenge is to ensure that the organisers communicate and manage change. O desafio é conseguir alcançar que os organizadores comunicam efetivamente e conseguem operar a mudança. In considering evacuation, this becomes an even more pertinent point. Ao considerar uma evacuação, este processo torna-se ainda muito mais pertinente. For example, would the tannoys with alert messages be heard on the field of play for the music event? Por exemplo, será que os alto-falantes com uma mensagem de alerta conseguiria ser ouvido dentro do campo, num concerto de música, por exemplo? So the last critical issue we are about to talk about in the next few slides Por isso, o último ponto-chave crítico que estamos prestes a falar sobre ele nos próximos slides is that of multi-agency working and the need for coordination and clarity at every level. é relacionado com o trabalho em conjunto de várias agências e a necessidade de coordenação e esclarecimento em todos os níveis. Every event, large or small, requires coordination of a number of key parties, each with their own responsibilities and priorities. Cada evento, seja ele grande ou pequeno, requer a coordenação de vários números, de várias partes-chave, cada uma com as suas responsabilidades e prioridades. When these organisations work in isolation, this leads to potential conflict, confusion and inefficiency within their own and other organisations. Quando estas organizações trabalham em isolamento, isto leva a conflito potencial, confusão e ineficiência com a sua própria organização ou com outras organizações. Add the additionality of organising committees, federation requirements and the political face of requiring a successful, safe event. Adicionando o comitê de organização, requisitos de federação e a face política de um evento bem-sucedido é necessário. This can also lead to a poor service delivery to the customer. E isto pode levar a um mau serviço ao cliente. If the customer feels the event is badly managed, they may feel unsafe, thereby changing their behaviour. Se o cliente sentir que o evento não é bem gerenciado, pode levar ao cliente a alterar o seu comportamento. This is then noticed, remembered and produces a flawed image. Isto é o que é mais relembrado e dá uma imagem muito má da organização. This is the most commonly experienced strategic risk that we have learned to identify and overcome. Este é o risco estratégico que nós tivemos mais experiência e que aprendemos a identificar e a ultrapassar. There is a saying in Britain which reflects this. Há um ditado em Inglaterra que reflete este ponto. If you have a good experience, you will tell one person, and if you have a bad experience, you will tell 10. Se tiveres uma boa experiência, informarás uma pessoa, mas se tiveres uma má experiência, informarás 10. Multiply this now in today's international fast multimedia society and the world will know within moments. Multiplicando isto através da sociedade multimédia rápida que temos hoje em dia internacionalmente, o mundo irá tomar conhecimento disto dentro de momentos. This then reinforces the need for a strong, clear, strategic direction
from the top down. Isto reforça a necessidade de ter uma direção de estratégia forte, desde o gerenciamento até à pessoa mais de baixo nível, Ensuring seamless working across boundaries and organisations. para assegurar que o trabalho é conduzido corretamente em todas as organizações. Within the UK, we have a structure called the Safety Advisory Group, based at local government level. No Reino Unido temos uma estrutura denominada Grupo de Aconselhamento de Segurança, que é baseada a nível de governo local, With multi-agency, public and private organisational representation. com representações de várias agências, público e organizações privadas, To interpret, apply national guidance and supply advice to ensure a coordinated local response. para interpretar, aplicar a orientação nacional e prestar aconselhamento para assegurar uma resposta coordenada a nível local. Thereby increasing local resilience. E ao fazendo isto, aumenta a resiliência local. This next slide shows the benefits of a coordinated approach O próximo slide vai mostrar os benefícios de uma abordagem coordenada, that can be continued into the training, testing and exercise program. que pode ser continuada através do treinamento, teste e programa de exercício. The program should not sit alone from the planning or be thought of as a later phase. O programa não deve ficar sozinho a partir do planejamento ou ser pensado numa fase posterior. A lesson we have learned with the Olympics is that these programs should start with the start of the planning phase. Uma lição que nós aprendemos dos Jogos Olímpicos é que estes tipos de programas devem ter início no início do planejamento. There is always the issue of training and employing competent staff too early. Há sempre o problema de empregar staff competente demasiado cedo. However, it is better the organisations involved start to build the competency level within the organisations. No entanto, é sempre importante que as organizações empreguem pessoal competente dentro do nível das organizações, So as the knowledge and experience filters throughout, rather than rely on last-minute individuals. para que o conhecimento e a experiência passe por toda a organização, em vez de basear-se apenas em indivíduos durante o último minuto. Another issue to consider is the testing and exercising program. Outra questão que deve ser considerada é o programa de teste e exercício, And what scenarios are going to be used and for whom. e quais os cenários que irão ser usados e para quem serão usados. For example, a large risk such as terrorism should be exercised. Por exemplo, um exemplo como o terrorismo, deve ser feito um exercício deste tipo. However, there should be a consideration to the smaller incidents which may build up and cause more chaos. No entanto, deve haver consideração para eventos ou incidentes mais pequenos que poderão ser uma causa de problemas maiores. Something that we see, if there is a large-scale emergency, the public will often accept direction. Uma coisa que nós vemos e temos conhecimento é que se houver uma emergência de grande escala, o público frequentemente aceita a orientação para a direção que deve seguir facilmente. But if it is a ripple of small incidents which have caused them delay or problems, Mas se for vários pequenos problemas que em causa atrasos a eles ou que sejam um problema para eles, their behaviour may change into disassociation and anger, and they are less likely to accept direction. o seu comportamento pode alterar para um nível de desassociação e aborrecimento e são menos prováveis de aceitar qualquer instrução ou orientação. So no level should be exempt from training, exercising and testing to ensure full understanding of planning, preparing and operating safe events. Por isso, nenhum nível deve ser isento de treinamento, exercício e teste para assegurar uma compreensão completa do planejamento, preparação e eventos de natureza de segurança. Decide in advance to command and control individuals and structures. Deve ser decidido atempadamente o comando e o controle das datas-chave.
and the key dates to test and exercise, para haver os exercícios de teste e exercício. and finally, be confident in your operational and tactical levels to manage the event. E, por último, ser confiante nos seus níveis de operacionais e táticos para gerir qualquer que seja o tipo de evento. As a last important point before summarising, Como um ponto muito importante antes de fazer um resumo final, the event should not be planned in isolation. o evento não deve ser planejado em isolamento. The footprint of an event must be taken into consideration at every phase. Todos os dados de um evento devem ser tomados em consideração em cada fase. So an incident within the local community could affect the event, or vice versa, an incident at the event could cause disruption to the local community. Por isso, um incidente na comunidade local pode afetar o evento ou vice-versa, como um incidente no evento também pode causar disrupção na comunidade local. As this diagram shows, like a drop of a stone in a pond, the ripple effects. Como este diagrama mostra, pode ser uma pedra dentro de um pequeno lago, pode ter efeitos devastantes. I know from speaking to many of you and seeing for myself in Brazil, these issues cause you concern. Eu sei, devido a ter conversado com muitos de vocês e também ter estado no Brasil, que estas questões causam grande preocupação para vocês. About the ability of some of the areas which are already congested and have a lack of development space. Principalmente devido à capacidade de algumas áreas que já estão bastante congestionadas e têm falta de espaço de desenvolvimento. We want to assure you that this can be managed if there is an early understanding of the issues and requirements. Queremos assegurá-los que isto pode ser bem gerenciado se tivermos um conhecimento antecipado das questões e dos requisitos necessários. So, to summarise, design in safety and resilience from the outset. Por isso, para fazer um resumo, o desenho e a segurança e resiliência desde o início são essenciais. Take the broadest approach to risk, multi-agency response and resilience. Devemos tomar uma abordagem bastante ampla com várias agências e resposta e resiliência ao plano. And plan to manage consequences. E assim, planejando isto, conseguimos gerir as consequências. Provide a solution that's right for Brazil. Fornecer a solução que é a mais adequada para o Brasil. And start at the end with the legacy in mind, the enduring solution that enhances Brazil's reputation in 2016 and leaves a lasting improvement in security, business continuity, crisis management and overall national resilience. E começando do início, do fim para o início, com a legacia em mente, para assegurar a solução que aumenta a reputação do Brasil em 2016 e deixa uma melhoria significativa na segurança, continuidade dos negócios, gerenciamento de crise e resiliência nacional em todo o global. Thank you. That concludes the formal part of the presentation, and we will now move on to the question and answer session. If you have any questions, please raise your hand on the computer or type them into the messages and we will pick them up. We do, however, on the next slide we'll put up now, have some questions for you to think about if you do not have any yourself. Muito obrigado pela vossa participação. Isto conclui a parte oficial do webinar. Agora vamos mudar para a parte das perguntas e respostas. No entanto, o próximo slide tem algumas perguntas e respostas que podem dar uma orientação. Se desejar fazer uma pergunta, levanta a mão no computador e nós poderemos dar a resposta. Caso contrário, pode escrever a pergunta e nós daremos a resposta. Okay, so, is there any questions? Por isso, há alguma pergunta que queira fazer? Do I need the telephone only to speak or also to listen? Yes, you can just take mute off and Pode. Vitor. Vitor?
Vitor, pode... Olá, alô. Oi. Olá, tudo bem? Pode precisar só para falar. Ok, eu tenho... Eu tenho uma questão sobre o modelo APR que foi mencionado. Gostaria de saber se há possibilidade de ter algumas referências para onde encontrar referências sobre o modelo e para compreendê-lo mais profundamente. I have a question regarding the APR model, especially if there is any links or information that I can obtain in order to be better informed regarding that model. We can certainly send him the model. The PowerPoint and the recording of this will be available, but yes, we can certainly send him that. Sim, nós podemos enviar informação sobre o modelo APR. Todo o webinar está a ser gravado, onde também pode ter acesso para mais verificação. We also do the courses on them, so and we're looking to come over to Brazil to do some of those courses. Nós também temos como objetivo visitar o Brasil para fazer os cursos no modelo APR também. Oi, Vitor? Ok, muito obrigado. Obrigada. Thank you very much. Obrigado, eu. Are there any more questions out there? Mais alguma pergunta? Eu teria mais uma, é possível? I have another question. Is it possible? Sim, por favor. Eu estive no seminário no Rio de Janeiro, né, com a senhora Ruth Shaw, e lá a gente teve acesso a uma parte de análise de risco, que nesse webinário foi mencionada de maneira mais, como passagem, né? Foi mencionada de uma maneira mais curta. Eu gostaria de saber se poderia passar algumas informações sobre... Eu tenho uma cópia também do Guia Rosa, acho importante dizer isso, né, que tem alguns princípios gerais sobre análise de risco. No entanto, algumas considerações foram feitas no seminário, somando com as considerações feitas neste webinário. Eu gostaria de saber se poderia acrescentar alguma coisa sobre, especificamente para a gestão dos eventos, o que consideram os aspectos mais essenciais de uma análise de risco específica para um evento como a Copa do Mundo, por exemplo. I've been in the seminar in Rio with Miss Ruth Shaw. Fantastic. And there was mentioned the assessment risk, and which was in more depth, comparing with the webinar, which was not in such depth. But I would like to know if there are any additional information regarding this assessment risk, taking into account in events like the World Cup that we have in 2014. And I'm really interested in some more information and clarification, especially in those aspects. We were also at the seminar, so we did a couple of presentations in fact, I did the presentation on Cheltenham, and Ronnie was there who did the presentation on emergency planning, so we were at the conference. There is more information through the guidance documents, and I'm led to believe that the guidance documents from the Sports Ground Safety Authority are being translated, and we are coming out to Brazil to do the training, hopefully on the risk assessment, etc. A senhora Beverly está a dizer que ela também esteve presente no seminário no Rio e que ela também fez uma apresentação durante o decorrer do seminário. Há informação sobre a SGSA relacionada com as avaliações de risco, especialmente nos aspectos de eventos esportivos. Os guias e manuais estão neste momento em tradução. Quando nós nos deslocarmos ao Brasil, esses manuais irão estar disponíveis com todas as pessoas que nós venhamos a ter contacto. Eu agradeço novamente, porque eu trabalho exatamente produzindo esse tipo de análise em benefício dos eventos, e há ainda uma dificuldade geral, pelo menos da minha organização, em contato com outras organizações do governo, em compreender o papel da análise de risco, que muitas vezes é confundido por estar diretamente ligado com o papel da própria segurança. Acho que isso já atrai aí algumas considerações sobre
a maneira que essa integração entre a segurança e proteção, no caso, se dá em relação à análise de risco, que tem aspectos de safety, security e também aspectos de logística envolvidos. Né? Se a senhora quiser fazer alguma outra complementação a respeito dessa relação entre a análise de risco e a organização da segurança especificamente, eu também agradeceria, se fosse possível. I would also appreciate if it was possible for us to have access to some information as much as possible regarding the risk assessment, because sometimes like within my organization and the government's organizations there are some confusion with risk assessment and security assessment with the event, and because I work in this field and this is important for me and for my organization, and I would really appreciate as much information as possible in depth, if possible, regarding this type of assessment, because people confuse the protection and security and organization side of the event, and sometimes this leads to confusion for us. Yes. We here in the UK have our health and safety risk assessment for the event, which is the slips, trips, falls, the behaviour of people. We also have our security risk assessment for the civil protection, the emergency side of things, and also the security side of things. So we do have the different ones, and we do have definitions here in the UK that we can definitely bring, and guidance that we can bring over there. And maybe that would be our next webinar, if not our next training over in Brazil. Sr. Vítor, nós aqui no Reino Unido temos, a este nível, temos várias níveis de avaliações. Temos a avaliação de risco, que é feita para a proteção de todo o pessoal envolvido. Depois temos as avaliações de segurança, que são feitas com outra organização independente. E quando nós nos deslocarmos ao Brasil, teremos toda esta informação disponível para todos os potenciais clientes, ou poderá até fazer parte do próximo treinamento ou do próximo webinar, que é importante para todas as partes. Ok? Okay. Is there any more questions out there from any of our English speakers, or indeed from Brazil? Há mais algumas perguntas, tanto dos nossos participantes ingleses ou brasileiros, por favor. Okay, thank you very much. The Emergency Planning College is at the heart of the UK's government, working with the Sports Ground Safety Authority and other national and international partners. O Emergency Planning College é uma organização que está no coração no Reino Unido, que a trabalhar com a SGSA e outras entidades nacionais e internacionais como parceiros sobre o controle de excelência. As a Centre of Excellence, we offer through our Resilience Life Cycle, which you can see here. Como a Centro de Excelência, nós oferecemos todo o ciclo de vida de resistência, como pode observar. More than training. Mais do que o treinamento apenas. We offer an ability to be a critical friend. Oferecemos a capacidade para ser um amigo crítico. Consultant. Consultor. Producer of products or operations. Produtor de produtos e operações. As well as, of course, excellent training and exercising. Assim como, claro, excelente treinamento e exercícios. So thank you for joining the Public Safety at Sporting Events webinar. We hope you've enjoyed it. Por isso, obrigado pela sua participação no webinar de segurança pública em eventos esportivos. Esperamos que tenha gostado. If you would like any further information, the contact details are on the screen here. E se desejar obter mais informações sobre o que podemos fornecer, entre em contato connosco. Os dados estão no ecrã. We will be sending an email out to all those who have participated and not, and sending the link to the recorded version. Nós vamos enviar informação e links de informação para todas as pessoas que participaram. So,
I'll ask one more time if there are any concluding comments or evaluation remarks from anybody. Por isso, eu pergunto mais uma vez se há algumas questões de avaliação ou algumas observações a serem feitas. In that case, thank you very much and we will end the webinar. Nesse caso, muito obrigado pela vossa participação e vamos terminar o webinar.